Capitão, o que que significa toda essa bagunça aqui em cima da mesa? É que para acessar o trocador de calor do gerador, eu tenho que desmontar todo esse sofá, porque pela sala de máquinas só tem acesso à parte de trás dele, lateral. E para eu trocar o anodo de zinco, eu tenho que desmontar o sofá, não tem jeito. Entendi. Me explica rapidinho o que que é um anodo de zinco. É o anodo de sacrifício. É uma pecinha de zinco que serve para ser consumida, ser corroída, para evitar que a água salgada consuma ou corroa o bloco ou trocador de calor do gerador. Ou seja, é um anodo de sacrifício. Ele serve para ser gasto mesmo, para ser consumido. Depois eu mostro o estado dele. Eu tirei a tampa agora aqui de inox, soltei os 3 parafusos que seguram o assento do sofá. E aí, aqui a gente acessa a parte de baixo. Os acessos para o Felipe sempre são um pouco difíceis, porque ele tem 1,91 m. E aqui é o acesso para a sala de máquinas, e como é um compartimento que tem muito ruído e ele é considerado estanque, então tem essa tampa aqui de segurança que tem que remover também. Então, aqui é o gerador. O anodo que eu tenho que ver em que estado ele está é esse aqui. Então eu vou botar uma proteção para evitar que caia água salgada, ou o mínimo de água salgada na bandeja do gerador, que está sequinha, limpinha. E vou ver o estado dele. E aqui a entrada lá atrás da sala de máquinas. O motor aqui à esquerda. Boiler, em cima do boiler ar-condicionado. E atrás ali, aquela caixa branca, moldura branca e o preto é o sinalizador. Então essa aqui é a bagunça, a tampa da sala de máquinas. Nossa mascote Capi assistindo tudo, as almofadas do sofá, mesa do salão, o acesso frontal do gerador pelo sofá. Aqui no corredor para as cabines de popa, o acesso lateral do motor, a tampa, as ferramentas, tampa traseira do motor. E aqui a entrada da sala de máquinas. Eu tenho que trocar 3 zincos, é aquele do gerador que eu já mostrei, um lateral que fica ali na frente no motor e um traseiro que fica aqui na parte posterior do motor. Um ventilador para quebrar o galho nesse calor todo. A gente deve estar ali fora, talvez a faixa dos 35, 37 graus. E aqui o gerador pela parte traseira. Lá atrás, aquela parte redonda ali à esquerda é o boiler, salinizador, em cima os 2 chillers do ar-condicionado. Motor, parte elétrica, os carregadores de bateria. Uma outra hora eu falo da sala de máquinas aqui. E por que que eu desmontei o motor e o gerador, né, para fazer a troca dos zincos de uma vez só? Porque esse barco aqui ele só tem um acesso, uma entrada de água salgada, que é essa aqui. Então essa aqui é o registro de esfera que permite a entrada de água salgada nos sistemas. Ela entra aqui, tem uma tampa de inspeção, lá ao fundo do mar. E daqui a água salgada ela é distribuída para várias funções: motor, gerador, ar-condicionado, geladeira. Então tudo no barco que utiliza água salgada, essa água provém dessa entrada. E como os zincos ficam na parte de circulação de água salgada do motor e do gerador, eu tenho que fechar o registro. Então eu tenho que desligar o ar-condicionado e desligar a geladeira e o freezer. Então eu já desmontei os componentes, né, que eu precisava para acessar os zincos do motor e do gerador de uma vez só, para diminuir ao máximo o tempo dos equipamentos desligados. E esses aqui são os anodos de zinco novos. Esse maior, um pouco de rosca maior, é o lateral do motor.
o traseiro do motor, que é igual ao do gerador. São iguais. E essa peça aqui, que é o anodo de zinco, que é consumido. Eu vou mostrar como é o estado que estavam os que estão instalados atualmente. Então, como eu falei antes, eu fechei o registro vermelho ali, que é a entrada de água salgada. E agora a gente começa o trabalho trocando este zinco aqui. Diminuir um pouco o ruído aqui na sala de máquinas, porque não tem mais a bomba nem da geladeira, nem a bomba do ar-condicionado. Então, para começar, eu fechei o registro grande ali vermelho, que é o acesso de água salgada para o barco. E agora vou começar trocando esse anodo de zinco aqui do motor. Eu já tinha removido ele para ver o estado em que estava, né? Que praticamente não tinha mais material. Então o parafuso já estava praticamente solto. Então tá aqui o novo. Deve sair um pouquinho de água do mar aqui. Aí, ó. E vamos botar o novo. Importante é que certificar depois de que não vá ficar vazando. Então já tirei o copinho, secar bem, um pano e o plástico de proteção que eu coloquei para evitar que pingasse água salgada em cima do alternador do motor. Tudo que eu não quero é água salgada em cima dele, ou aqui nas polias da correia, esse tipo de coisa. De qualquer maneira, depois eu vou limpar aqui com água doce para não ficar nenhum resíduo. E agora a gente vai para o lateral. Então, o zinco que eu vou trocar agora é esse aqui. Aqui é o trocador de calor do motor. Ele pega toda a parte superior do motor, né? Então a parte na traseira e aqui na lateral também. Então vou remover esse aqui e tá aqui o novo. Prontinho já para ser instalado. Já coloquei o plástico aqui de proteção, né? Porque aqui embaixo eu tenho a conexão da bomba de combustível, tem algumas coisas elétricas também. Então, para evitar contaminação ou minimizar a contaminação com água salgada, tá facinho de soltar porque eu já tinha removido ele antes para inspecionar. Então, desatar, rachar. Provavelmente vai sair um pouco de água salgada. Um pouco ou muito, não sei ainda. E já coloca aqui o balde também. Bom, pingando bem pouquinho. Então, já fez uma meleca aqui. Esse aqui é só limpar depois. Ó, esse aqui era o zinco antigo. Não tem mais quase nada. Pode ver. Esse aqui é o mais fino, né, do gerador. Mas olha como é que ele era originalmente. Quando eu removi, esse aqui, o de trás nem essa parte, vamos dizer, rígida, ainda dura, do zinco, estava aqui. Ele só tinha uma pasta, parecia um patê de zinco. Eu passei a chave de fenda dentro, ele saiu todo ele como um creme. E originalmente ele era desse jeito. Esse motor e o gerador foram revisados há 11 meses atrás. E aí o barco ficou parado sem uso esse tempo todo. Então era bem provável que já tivesse mais do que na hora, como de fato estava, na hora de trocar esses anodos de zinco. Então agora que eu removo todo o material de proteção aqui, ó, que eu comentei, tá aqui o zinco. Aqui eu tenho uma conexão elétrica, que é da bomba de combustível, que puxa o combustível do tanque pro... Aqui também as conexões. Então o que eu puder evitar de água salgada, de água, e principalmente água salgada, em contato com o motor e com as partes elétricas, melhor. Então, para trocar esse zinco do gerador, o acesso não é o mais fácil, né? Eu tô com a lanterna de cabeça e o trabalho é quase de cabeça para baixo. Então eu já coloquei um pano na bandeja do gerador para evitar que a água salgada vá para a parte de trás, para não ter que limpar tudo depois ou minimizar. Botei um pedacinho de copo plástico e agora eu vou remover o anodo para ver em que estado que ele está, que eu não fiz isso ainda nesse aqui. Os outros eu já tinha verificado antes.
Então eu já soltei quase todo o parafuso. Ali, ó, saindo a água. Então toda a água que está dentro do trocador de calor do motor, do gerador, vai ter que sair. Ou então eu tenho que ser mais rápido e vou fechar agora para evitar que fique vazando e já vou pegar o zinco novo. Então agora eu vou remover um e colocar o outro. E esse aqui, o do gerador, por incrível que pareça, está em ótimo estado. Ó, a gente troca quando ele está com a metade do material dele original. Esse aqui está quase inteiro. Eu só vou limpar um pouco, remover essa parte esbranquiçada e vou botar ele de volta e vou guardar o novo. Então, esse aqui é o zinco que estava no gerador. Ó, já tem algum desgaste. Eu limpei ele, então a parte que estava mole soltou. Então já tem desgaste na ponta em torno da peça. Ó. E aqui do lado, ó, uma peça nova, só para ver qual é a diferença. Mas ele foi muito pouco consumido. Esse aqui eu posso deixar por alguns meses mais e dar uma verificada de novo no final da temporada, daqui a uns 2 meses. Então, eu já montei o anodo de novo, né? E agora eu aplico um pouco de água doce, um sprayzinho de água doce e seco tudo para não ficar com resquício de sal no gerador. Depois de meia hora de limpeza, a bandeja limpinha, seca, sem água salgada. Meia hora de limpeza, lavado de suor, porque eu identifiquei que essa parte aqui, lá no fundo, ó, lá tem a mufla. E aquele fundo todo tava com uma água gordurosa, que tá aqui, ó. Então eu tenho 1,90 m, não conseguia quase alcançar o fundo lá. E para minha surpresa, encontrei a chavezinha de fenda, bujãozinho, que estava faltando na caixa de ferramentas. Alguém deve ter feito uma manutenção aqui, perdeu e esqueceu a chave lá no fundo. Mas agora, ó, tá tudo limpinho, seco, pronto para navegar. Missão cumprida dos anodos. Agora eu vou abrir o registro geral de água salgada. Aqui, ó. Lá o fundo está aberto. Agora eu posso ligar as bombas da geladeira e do ar-condicionado. Depois eu vou ligar o gerador e o motor para ver se não tem nenhum vazamento, né, nos zincos. Então aqui ar-condicionado, bomba do ar-condicionado, geladeira e freezer 1. Começa a hora de botar a casa em ordem. Vou mostrar a montagem e depois como é que ficou a sala do barco e o resto tudo. Então, a tampa de proteção da sala de máquinas está fixada, bem apertadas, né? São 4 borboletas bem reforçadas. Agora vem a tampa do sofá. Tem 3 parafusos de fixação. Então, se olhar aqui, ó, tem uma marcação. Eu fiz um gabarito para acertar a furação certinho aqui, ó, para acertar o ponto de encaixe. Tampa de vedação da sala de máquinas fechada. Tem um acesso, dá para guardar alguma coisa. E agora falta colocar as almofadas de volta. E esse aqui é o sofá já montado.
pronto para uso. Agora eu vou colocar a tampa que faz a vedação da sala de máquinas para o corredor. Ela é bem pesada, porque ela tem isolamento termoacústico. Então, ele tem um cabinho com uma manilha. E depois pelo lado de dentro eu travo ela com essas duas borboletas. Então quando eu precisar fazer alguma manutenção, uma vistoria no motor, eu acesso por aqui também. Agora aqui na sala de máquina só falta colocar a tampa do motor. Como aqui é uma área de circulação, então é importante ela estar sempre bem protegida para evitar de botar a mão na correia ou alguma coisa assim. A parte chata aqui é acertar o encaixe dos parafusos. Então tá aqui a tampinha no lugar, são 4 parafusos. E por último, a gente vai lavar as ferramentas que tiveram contato com água salgada. Aqui o zinco que eu não usei, né, o novo. Não precisei usar no gerador, deixei ele lavadinho com água doce. O alicate, depois onde eu vou passar um lubrificante na articulação. As chaves de fenda que podem ter molhado com água salgada. As chaves de boca também. Secar tudo bem direitinho. E o legal é que as ferramentas todas são originais do barco, de 2013. Então, com esse tipo de cuidado, elas não acabam. Chavezinha de fenda que eu achei no porão também dá um trato. As duas Allen que, se não cuidar, enferruja super fácil. E pronto, agora é só secar e guardar. Curtam, comentem, nos sigam nas redes sociais. Abraços e até o próximo vídeo.